O meu nome é Gustavo Ramos. Meu nome é Denner Fernandes. E eu sou a Anne Almeida. E eu sou Giovanni Rocha. Bom, nós estamos aqui para falar um pouco sobre as metodologias ágeis, ressaltando principalmente o Scrum e o XP. O que são as metodologias ágeis? Elas podem ser consideradas como um mecanismo que consiste num conjunto de práticas que são utilizadas para mudar o gerenciamento de um projeto, otimizando as tarefas. E para isso elas são organizadas em ciclos curtos com entregas de pequenas funcionalidades que recebem o feedback do usuário, do cliente, ou por meio de testes também. E as metodologias ágeis, elas têm algumas características que a Anne vai citar algumas delas aqui. O principal conjunto de ferramentas o escopo, por exemplo, é algo que se diferencia nas metodologias ágeis, pois tudo o que temos é o backlog com as listas de priorização do que se deve ser feito. Outro que se diferencia é o tempo, onde existe um prazo fixo e o tempo é controlado a cada ciclo do projeto, e eles podem ter durações diferentes. A equipe também é autogerenciável, tendo apenas o apoio de um mediador, que tem como principal foco retirar qualquer dificuldade que possa impedir a equipe de atingir o objetivo do ciclo. E, por fim, a performance, que é medida principalmente pela verificação das ações concluídas a cada ciclo. Bom, e essas metodologias ágeis, elas também têm alguns valores, elas valorizam a interação pessoal, ao invés de processos e ferramentas, e elas também valorizam a participação do cliente, por meio de escrevendo testes ou pelo feedback. E outra coisa, elas valorizam mais o software em si, em funcionamento, do que uma documentação mais abrangente. E elas também são escaláveis às mudanças, e isso é muito importante, porque elas não seguem um plano linear, elas podem ter algumas mudanças. E dentre os benefícios, nós podemos citar a assertividade, visto que o cliente ele tem uma participação constante no projeto, então ele vai poder ter uma validação mais rápida e um êxito dos requisitos mais rapidamente. Assim, a flexibilidade, porque, tipo, não é uma. Eles não utilizam exatamente assim uma burocracia. Então, os desenvolvedores eles têm mais liberdade, tanto as mudanças como para seguir um outro tipo de projeto, plano, vamos dizer assim. A colaboração, que eles utilizam equipes multidisciplinares, então todos podem propor soluções, e também a comunicação é muito importante, porque as ágeis elas priorizam a comunicação clara, geralmente oral, e um relacionamento pessoal. E por fim, a simplicidade, que eles vão priorizar soluções simples para problemas do presente, sem pensar em soluções genéricas para problemas futuros. E entre as metodologias ágeis, nós podemos citar como a Kanban, o Test Development, deixa eu ver o nome aqui, é conhecido como TDD, mas o nome completo dele é Test Driven Development, e as duas que nós vamos falar, que é o Extreme Programming, XP, e o Scrum. O Daniel vai falar um pouco agora sobre o XP e o Scrum. Bom, eu vou citar agora as principais diferenças entre o XP e o Scrum. Eu vou começar pelo Scrum. O Scrum, ou Scrum, ele é uma metodologia ágil de trabalho que estabelece regras e práticas de gestão que visam o sucesso no desenvolvimento de um projeto. Ele não se limita apenas à área da tecnologia, ele pode ser utilizado como uma metodologia ágil de trabalho em outras áreas também. O Scrum, ele estimula as equipes a trabalhar juntas, ou seja, ele possui um foco no trabalho em equipe, e por esse motivo, essa metodologia ela é capaz de melhorar a comunicação entre a equipe. E com isso, a equipe consegue se desempenhar mais, o que acaba gerando um aumento na produtividade. Já a metodologia XP, Extreme Programming, ou Programação Extrema, ela é uma metodologia ágil de desenvolvimento de software, que possui foco na agilidade da equipe e na qualidade dos projetos. Ela vai aderir valor à comunicação entre
as pessoas que estão envolvidas no projeto, mais do que a documentação desse projeto. E alguns valores importantes, né, como foram citados: feedback constante, coragem de trabalhar rápido e de desenvolver de novo caso seja necessário, a simplicidade do software e também o respeito são valores do XP bastante importantes. O XP é uma metodologia focada no desenvolvimento de softwares que possui valores e princípios, onde são fundamentados por um conjunto de práticas. Ele pode facilmente ser adotado por diferentes níveis de desenvolvedores, experientes ou não, e em qualquer tamanho de equipe. É uma excelente metodologia para se adaptar a requisitos que às vezes podem mudar rapidamente. Bom, continuando, o XP ele possui ciclos de desenvolvimento e essas fases é composta por exploração, planejamento, iterações para as versões, produção, manutenção e morte. Bom, falando agora sobre a fase de exploração. Nela, os clientes escrevem em um cartão de indexação histórias relatando as características que eles vão querer no software. E nisso, os programadores eles pesquisam por ferramentas e formas para o desenvolvimento do software. Tá, na fase do planejamento. Essa fase leva alguns dias e os clientes priorizam as histórias de acordo com a necessidade. E os programadores eles estipulam um esforço para cada história. E por fim, se dentre algumas semanas o esforço para o desenvolvimento não for concluído, o cliente deve dividir as histórias. Bom, fase de iterações e para as versões. Nessa fase, os programadores eles escolhem as histórias para uma iteração que pode durar de 1 a 3 semanas. E é uma arquitetura incremental para criar e melhorar continuamente o projeto em partes divididas, em pequenos passos. E esse trabalho ele é desenvolvido esse trabalho é feito pelo desenvolvimento dirigido a testes, que é o TDD, ou seja, é o Test Driving Development, alguma coisa assim. E esses testes são funcionais, criados pelo cliente e são executados no fim de cada iteração. Bom, a fase de produção. Nessa fase, são realizados testes a mais, testes extras, para ver se o sistema está completo, antes de entregar ao cliente. E se houver sugestão por parte do cliente, essas informações, elas são armazenadas para a fase de manutenção, é a fase posterior. Bom, e por fim, falando agora sobre a fase de manutenção e a fase da morte, nessa fase, novas funcionalidades são desenvolvidas e o sistema continua em operação. E também novas pessoas podem entrar para o time, por exemplo, e caso necessário, né? E a fase da morte começa quando os clientes não conseguirem mais criar uma nova história. Então, ela se torna basicamente quando ela se torna cara, então não dá para atingir um resultado esperado. Bom, como foi citado, o XP é uma metodologia ágil para o desenvolvimento de software e é focado em novas técnicas de programação e também uma comunicação clara. E essa comunicação ela se dá por meio de alguns fatores, como reuniões diárias, a programação em pares, que é uma prática do XP, e também a participação efetiva do cliente. E ela é regida por 3 métodos: os valores, os princípios e as práticas. Os valores eles vão dar razão às práticas, enquanto as práticas elas vão evidenciar esses valores. E os princípios ele é como uma interligação entre esses dois. Os principais valores, como vocês podem ver aí, é a comunicação, a simplicidade, feedback, a coragem e o respeito. A comunicação é pelo fato de que o XP prioriza uma comunicação clara, uma interação pessoal, em detrimento de documentos escritos. E
A simplicidade foca no que eu falei anteriormente. O XP ele vai priorizar soluções simples para problemas atuais, sem pensar em soluções genéricas para problemas futuros. E ela é complementar à comunicação, porque vamos pensar assim, se eu tiver uma boa comunicação, uma comunicação clara, as soluções elas vão ser mais simples, os processos vão ser mais simples. O feedback, que é muito importante do XP, pois como o cliente tem uma participação efetiva, o feedback parte do princípio de que sempre vai entregar pequenas funcionalidades em ciclos curtos e aí vão receber o feedback do cliente ou por meio de testes. A coragem que, como os métodos e processos, eles são utilizados para reduzir os medos. E quanto mais medo eu tiver, soluções mais complexas eu vou acabar querendo desenvolver. E o respeito, que para mim é primordial, é que, como há uma interação entre as equipes, diversos membros ali trabalhando constantemente, uma interação pessoal, o respeito é essencial a considerar todas as opiniões para manter ali a cordialidade entre os membros. E os princípios, como eu disse, é uma interligação entre os valores e as práticas. É como se fosse uma ponte entre os dois e ele vai atuar em situações específicas. As práticas são técnicas utilizadas no cotidiano dos membros de uma equipe XP. Elas destacam os valores que nos ajudarão a ter sucesso no projeto. Essas práticas complementam umas às outras, ampliando os seus efeitos. Elas foram divididas em 13 práticas primárias e 11 corolárias. As práticas primárias são independentes e podem ser aplicadas individualmente, de maneira segura. Já as práticas corolárias são mais difíceis ou arriscadas de se implementar antes de ter o domínio e experiência prévia com práticas primárias. Bom, e por fim, eu vou estar falando agora sobre alguns dos papéis da equipe. Bom, começando pelo usuário, eles ajudam a equipe XP a escrever e escolher histórias. Já os programadores, eles fornecem estimativas de histórias e tarefas e quebram histórias em tarefas, escrevem testes e código-fonte, entre outros. Já os testadores, eles ajudam os clientes a identificar falhas nos requisitos e colaboram com a escrita e teste de aceitação. E por fim, não menos importante, os arquitetos de software, que eles escrevem testes e carga para estressar a arquitetura e guiam a equipe para um design incremental. Bom, então esse foi o nosso trabalho. Nós utilizamos como referências o material de apoio disponibilizado no Moodle e acho que é isso.